Capítulo 5. Ladrões da alegria, sequestradores da felicidade. Alguns causam felicidade aonde quer que vão, outros quando se vão. Oscar Wilde. Como você aprendeu até aqui, o caminho da vida é permeado pelo relacionamento com pessoas. Algumas delas atravessam nossa experiência e nos trazem sofrimento. Outras cruzam a nossa jornada e fazem brotar sorrisos e arrepios no corpo. Certamente essas descrições fizeram você se lembrar de alguém nesse exato momento. A que memória seu cérebro remeteu? Qual foi o sentimento que surgiu? Você suspirou, que saudade, ou ai, sai coisa ruim? Em 2015, a Disney Pixar lançou a animação Divertidamente, mais um daqueles longas infantis que ensinam grandes lições aos adultos. Se você ainda não assistiu, assista. O enredo conta a história da pré-adolescente Riley, de 11 anos, que muda de cidade com os pais e vê sua vida se transformar. O mais interessante, contudo, é que a história da menina é contada por meio das emoções. Alegria, tristeza, medo, nojo e raiva, as personagens centrais. Ao ser entrevistada pela revista Saúde sobre o que podemos aprender a respeito de nossas emoções com o longa, a neuropsicóloga Cleide Lopes, do Centro de Longevidade do Hospital 9 de Julho de São Paulo, disse: todas as recordações que temos, sejam elas boas ou ruins, trazem consigo sentimentos. Assim como acontece em Divertidamente, as pessoas que passaram pela nossa história também acabam tendo terrenos a construir ou a vender no condomínio de nossas memórias. Como já disse antes, infelizmente, não estamos no mundo ideal. Neste mundo real, convivemos com uma variedade de pessoas tóxicas e complicadas. Algumas delas são invejosas, outras vingativas. Há também as orgulhosas, as procrastinadoras, as preguiçosas e até aquelas que odeiam você pelo mesmo motivo que amam outras. Reforço ainda que algumas conseguem reunir mais de uma dessas más qualidades. Veja que desde que o mundo é mundo, esse tipo de pessoa existe. No livro da sabedoria milenar já era necessário instruir um povo acerca disso. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Não é surpresa, senão que os nossos dias haja também os ingratos, os indiferentes, os perturbadores da paz, os perseguidores, os mentirosos, os falsos, os hipócritas, os que se fazem de vítima o tempo todo, os irresponsáveis, aqueles que nunca correspondem às expectativas, o ladrão de influência e a classe mais comum e sorrateira, os traidores, os famosos Judas. Claro, existem ainda diversos outros adjetivos negativos e nomenclaturas que poderiam ser usados, mas estes que acabo de citar nos ajudam a imaginar o tamanho da nossa luta diária para manter bons relacionamentos com os outros. Lidar com pessoas não é tarefa fácil, verdadeiramente é um desafio. Cada ser humano é repleto de diferentes valores, cultura e histórias de vida. As experiências pelas quais cada pessoa passa definem como ela interpreta o longo do caminho na terra dos viventes. Uma constatação impactante é saber que, em meio à crise mundial de 2008, que teve seu marco inicial dia 15 de setembro daquele ano nos Estados Unidos, um colapso causado pela bolha especulativa do mercado imobiliário, levando bolsas de valores mundo afora a despencarem, o capital a desaparecer, os imóveis a desvalorizarem a níveis absurdos e empresas multinacionais a quebrarem. O único mercado que cresceu e muito foi o do pet shop e permanece em alta segundo pesquisa realizada por Kathleen Wondway, publicada na Ibisworld, que avaliou o período de 2003 a 2011 e prospectou até nossos dias. Que lição tiramos disso? Que sim, o ser humano descobriu que é mais fácil lidar com um animal de estimação do que tentar entender pessoas. Pense no melhor amigo do homem, sim, o cachorro. Um cachorro tem a facilidade de perdoar rápido, que nos deve servir de inspiração. Você pode dar uma bronca em um cachorro e se chamá-lo de volta em seguida, ele virá correndo e feliz, pois não guarda rancor. Além disso, cachorros costumam ser alegres e transformam de maneira positiva o ambiente onde vivem. Temos muito a aprender com o universo dos pets.
E assim a humanidade tem preferido comprar um hamster do que resolver pendências emocionais com seres da mesma espécie. Mas também não é para menos. Está cada vez mais difícil entender as pessoas. Por mais impossível que pareça, se dar bem com gente, com outros seres humanos, é essencial para a felicidade. Um bichinho de estimação traz muita alegria, afinal de contas, ele não trai, não fala mal de você nem o abandona. Contudo, um par da mesma espécie pode torná-lo feliz e completo. Sem desmerecer, é claro, a função emocional que um pet cumpre na vida dos seus donos. Mas é imprescindível dizer que gente precisa de gente. Como seres pensantes e emocionais, nós nos conectamos a outros, fazemos histórias juntos, mas não temos uma ideia clara de quem esses outros realmente são. Quando nos tornamos disponíveis emocionalmente em busca de uma conexão profunda, muitas vezes somos feridos exatamente por aqueles em quem depositamos nossa maior confiança. Todavia, nossa humanidade, mesmo ferida, anseia por conexão. Por isso, temos dificuldade de deixar ir embora de nossa vida as pessoas que nos fazem mal. De certa forma, estamos ligados ao outro emocional e espiritualmente, ainda que na dor. Recentemente fiz uma pesquisa em minhas redes sociais perguntando aos meus seguidores qual era a maior dificuldade deles ao lidarem com pessoas. Teve de tudo nas respostas: falta de confiança, decepção, feridas emocionais. Estes são alguns exemplos. O que realmente me surpreendeu é que 70% das respostas foi pessoas. Meu problema ao lidar com as pessoas são as pessoas, afirmou um seguidor. Pessoas são complexas, sim, mas a vida é muito curta, então precisamos simplificar as coisas. A época de levar desavenças para o túmulo já passou. A proposta desse livro é exatamente simplificar as redes humanas. É a minha sugestão para a felicidade no que tange as relações interpessoais. A jornada de nossa existência é uma estranha estrada cheia de pedras. As águas de corredeiras têm lições preciosas a nos ensinar. Ao observarmos como é um riacho no meio de uma fazenda, percebemos que, apesar de deparar com muitas pedrinhas, a água, em vez de enfrentá-las, contorna uma a uma com elegância e rapidez. A água corrente sempre seguirá o seu caminho sem se importar com a quantidade de pedras à sua frente. Se nos comportássemos como a água, nós, em vez de perder tempo batendo de frente com as pedras, simplesmente avançaríamos para a próxima fase do rio. É importante entendermos que na vida algumas pessoas não são pedras de tropeço, como falamos no início do livro. São pedras no sapato mesmo. Já outras são essenciais para a construção de escada de sucesso, mas sempre serão como pedras, incômodas e pesadas de se carregar. Um ser humano não treinado emocionalmente e frio espiritualmente, quando vê uma pedra no caminho, tende a querer chutá-la com o intuito de tirá-la da frente. Veja bem, quem se machuca é somente quem golpeia. A pedra continua sem sentir nada. Ela está ali apenas cumprindo seu propósito, ser pedra, estática e fria. Entenda, as pedras não estão no seu caminho para serem chutadas. Sem chutá-las, quem vai se machucar será você, só você. Falamos bastante sobre isso no capítulo 3, quando tratamos dos contornáveis. É simples assim. Governe as suas emoções para não chutar as pedras pelo caminho e preserve-se da dor da topada. Pedras no sapato podem ser retiradas. Pedras na escada devem ser contornadas, se forem de tropeço. Pedras na estrada devem ser contornadas se forem de tropeço. Se forem pedras no tamanho certo para a construção da escada do sucesso, estando em sua estrada, devem ser usadas. Sim, você só chega lá com a ajuda de pessoas. As famosas pedras no caminho sempre existirão. Carlos Drummond de Andrade poetizou bem sobre esse tema. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Veja, na vida de Drummond, seja na minha, seja na sua, as pedras ali estão. Por vezes, persistentemente, ficam em nosso caminho. Na vida, essas pedras, em geral, são indivíduos que comumente nos são próximos, como os familiares, possivelmente pessoas incontornáveis. E tem mais, quanto mais próxima é a pessoa, mais a chance de nos ferir ela tem. Por quê? É na proximidade que munimos as pessoas de informações a nosso respeito.
Contamos nossas dores, nossos erros, segredos e sonhos. E isso se transforma em bala na agulha contra a gente depois. Por isso, as 3 esferas de amizade sobre as quais falei no capítulo 1 são tão importantes. Precisamos ficar atentos a quem tem acesso à nossa intimidade. Contudo, as escadas do sucesso realmente existem. E adivinhe? Também, são pessoas ou oportunidades disfarçadas de pessoas. Sendo assim, não dá para desistir das pessoas, entende? Sei que, enquanto estamos feridos, não concordamos com essa verdade, mas acalme seu coração e vamos seguir desbravando esse universo socioemocional que são as relações humanas. Percepção da realidade. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que espinhos têm rosas. Machado de Assis. O Rio de Janeiro foi o meu lar por 33 anos. Como fui criado no subúrbio da cidade maravilhosa, infelizmente eu me acostumei com a violência e, sobretudo, com a rotina de assaltos na região. Hoje, morando em Orlando, na Flórida, percebo o quanto aquele tempo no Rio contribuiu para que eu ficasse mais esperto. Dificilmente alguém se aproxima de mim com má intenção e eu não percebo, mas também o quanto prejudicou a minha realidade de vida mental. Muitas vezes, quando eu via uma moto se aproximando no rio, meu coração já disparava. Eu começava a suar frio e literalmente entrava em pânico. Isso porque eu fui assaltado à mão armada algumas vezes naquela região. Certa vez, quando Jeanine estava no 8º mês de gravidez da nossa primogênita Júlia, 4 bandidos me renderam em frente à casa dos meus pais. Além de levarem todos os meus bens, ainda ameaçaram me matar. Como no momento do assalto eu estava ao telefone com a Jeanine, ela escutou tudo do outro lado da linha e quase desmaiou. Eles roubaram meu relógio, meu aparelho celular, todo o dinheiro da minha carteira e minha aliança. Ainda assim, os ladrões de carro levam menos em valor do que os ladrões da alegria, os sequestradores da paz e os assaltantes dos sonhos. É por isso que no livro Sabedoria Milenar, o Mestre Jesus nos ensina: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós todos os tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escapam nem roubam, porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Relógio, você compra outro, mas e a sua paz? Exemplo cotidiano. Um amigo próximo comprou uma linda caminhonete esses dias. Estava todo feliz com a nova aquisição. Conseguira bons juros no financiamento e estava satisfeito com aquele conforto. Seu sorriso poderia ser visto a quilômetros de distância. Ao estacionar na padaria do bairro para levar um pãozinho fresco para casa, um vizinho debruçou-se na janela do veículo e com a cara de desdém disse: "Bom carro, hein? Pena que essa cor é muito difícil de vender depois." Uma frase, apenas uma frase, e lá se foi a alegria da compra. Bandidos psíquicos estão por toda parte. Ladrões de alegria são mais comuns do que você imagina. Eles estão por toda parte, dentro da família, na escola, na igreja, na rua, no seu trabalho. Neste capítulo, quero ensinar você a identificar e depois blindar-se contra esse tipo de gente. Eles estão por toda parte e você precisa saber identificá-los e proteger-se. Apenas isso. Escolha quem fica. Decida quem vai. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, disse que o caráter de um homem é formado pelas pessoas com quem ele conviver. Sendo assim, alguns devem apenas passar pela sua vida, outros devem ficar para sempre. A decisão sempre será sua. Você escolherá as pessoas que formarão seu caráter. Literalmente, há pessoas que entram em nossa vida por acaso, contudo, não é por acaso que elas ficam. Use o seu senso de propósito de vida e sua maturidade, caso já a tenha alcançado, e a sua conexão com Deus para tomar essa decisão que muda destinos. Imagine ter um vizinho de porta que é um ladrão de alegria, um parente que é um sequestrador emocional ou um colega de trabalho que é um assaltante da paz alheia. Percebe que essas pessoas podem fazer parte das suas esferas de amizade? Capítulo 1. Ou que podem ser incontornáveis? Capítulo 2. É neste momento, então, que surge a pergunta: Tiago, mas como eu escolho quem deve partir da minha vida? Esta é a minha filosofia pessoal. Quando se tem uma desculpa, mas não uma palavra de perdão,
Quando há sempre uma explicação, mas nunca arrependimento, o melhor é cortar, seja o que for, pela raiz. Sabe o que isso significa? Jamais meça uma pessoa pelos seus erros, mas por sua capacidade de arrepender-se e consertar as coisas. Pessoas sempre vão errar, mas poucas vão se arrepender e consertar. Dê muito valor a essas poucas. Às vezes é possível, em vez de bloquear as pessoas definitivamente da sua vida, apenas mudar o local que você frequenta e onde elas estão, tornando-as contornáveis, conforme o capítulo 3. Outras vezes isso é impossível. Que novela! Veja o caso dos seguidores de Jesus, Pedro, da esfera de amigos íntimos, e Judas, na esfera de amigos necessários. Erraram com Jesus. Um o negou, o outro o traiu. Os dois erraram com relação ao homem, a quem juraram fidelidade. Mas Pedro se arrependeu e voltou, enquanto Judas foi embora e se suicidou. Acredite, as pessoas à sua volta decidem o destino que vão tomar. Algumas farão de tudo para buscar reconciliação. Nesses casos, seja humilde e aproveite a oportunidade. Outras simplesmente darão as costas e desaparecerão para sempre. Pessoas são imprevisíveis, contudo, em suas ações e reações revelam quem são. Todo mundo dá pista do que realmente é, mesmo quando estão interpretando um papel para tentar se relacionar com você. Judas traiu Jesus por 30 moedas de pratas, mas antes já dava sinais de que havia algo errado na relação que ele mantinha com o dinheiro. A Bíblia diz que ele roubava da sacola das ofertas e das esmolas que o ministério de Jesus recebia. Pessoas que traíram você recentemente deixaram pistas antes de consumarem o fato. Você é que não ligou os pontos. Ser um especialista em pessoas exige atenção e aprendizado. Você precisa prestar atenção aos detalhes do comportamento e às palavras de cada pessoa para aprender com isso. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas influentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Platão. Para você prestar atenção a isso, quando alguém falar mal dos outros para você, é um sinal de que um dia essa pessoa também falará mal de você para os outros. Esse é o ciclo do relacionamento e da convivência. Você quer estar rodeado de pessoas inteligentes ou de pessoas mesquinhas? Identifique e depois aproxime-se ou afaste, selecionando as pessoas que você deseja manter por perto. Talvez seja esse o motivo de o ser humano ser tão apegado àquilo que não tem sentimentos, como no caso de bens materiais. É dessa forma que eles se sentem mais seguros, já que coisas não traem. Coisas não ofendem, não abandonam, não criticam. Coisas não reagem ao que você diz ou faz. Coisas cumprem o propósito de serem usadas por você na hora que você deseja, sem se incomodarem de ser deixado de lado em seguida. Em geral, o ser humano prefere valorizar coisas, não pessoas. O interessante é que nem sempre isso acontece porque a pessoa é essencialmente materialista, mas porque é uma relação que dói menos. Por mais difícil que a convivência humana pareça ser, e ela realmente é, jamais transformaremos o mundo usando as coisas, mas servindo pessoas. Como não reagem ao racismo, pessoas se juntam e protestam contra isso. Coisas não se sentem injustiçadas com maldade, mas pessoas injustiçadas precisam de outros que lutem por elas. O mundo precisa de pessoas mais do que coisas modernas. Você pode até armar coisas, mas elas jamais amarão você de volta. A decisão de amar e servir pessoas é difícil de ser tomada, mas é necessária. Tipos de padrões de felicidade. Para ajudar você a identificar e se proteger com mais facilidade contra os ladrões da felicidade, que hoje podem estar em qualquer nível de relacionamento com você, fiz um pequeno resumo dos principais tipos com os quais você vai deparar. Veja a seguir. O desinteressado. Esse tipo de sequestrador emocional faz um comentário negativo sobre você ou comparações a respeito do que ele tem e você não. Assim é o desinteressado, um sem noção. Não há um interesse real em ferir. O comportamento do desinteressado não é proposital.
Se você for mulher, funciona assim. Uma amiga desinteressada chega à festa do ano, a qual todos foram convidados, olha para você de cima e embaixo e dispara: Fulana usou um vestido igual ao seu na semana passada. Nada vai mudar no mundo porque alguma pessoa já usou um vestido igual, caso ela não tenha mencionado. Você nem saberia disso. Como ela não tem noção que isso poderia incomodar ou ferir você de alguma forma, ela faz o comentário bem no meio de uma festa importante. Existe muita gente assim, inclusive, pasme, você pode estar nessa categoria. Eu sempre presto atenção ao que vou falar quando alguém me mostra um trabalho ou uma nova conquista. Às vezes eu nem gosto do que foi mostrado, mas decidi não ser um ladrão da felicidade alheia. Mas, Thiago, nunca serei sincero com as pessoas? Você poderia argumentar. Claro que vai. Primeiro, nada é tão ruim que você não possa buscar algo para elogiar sinceramente. Se não lhe agrada o vestido repetido, elogie o belo sorriso, o cabelo, as joias, ou mesmo os sapatos. Se o texto de um tema não lhe agrada, elogie a coesão das ideias. Se você nunca compraria um carro daquele modelo, elogie o acabamento. Compreende? Sempre há algo para ser sinceramente elogiado. Lembro-me de um filme em que o personagem principal era um cara que todos gostavam. O segredo? Ele nunca roubava a alegria de ninguém. Uma mulher sem nenhuma beleza foi cumprimentá-lo em uma fila de espera. Ele a olhou nos olhos, sorriu e disse: A maçã do seu rosto é incrível. Tem um formato perfeito e fica rosada quando você está com vergonha. Um elogio sincero que mudou o dia ou a semana daquela mulher que era pouco admirada. Mas fique atento, pois se a pessoa for de uma das 3 esferas da sua amizade ou tutorada de alguma forma por você, vale a pena em um dia comum, ou seja, fora de um evento especial em que as emoções estão à flor da pele, mencionar como você faria tal coisa diferente ou compraria outro tipo de produto, de modo a agregar algo na vida da pessoa. Amigos fazem isso. Agora, se a pessoa não é amiga ou mentorada por você, ela dificilmente entenderá que você quer apenas ajudar. Então, o meu conselho é: evite roubar a energia de alguém. A camisa do amigo é feia e você não gostou? Não diga isso no dia em que ele está vestindo para um evento importante. Não estrague o momento de ninguém. Não seja um desinteressado. Dias atrás, quando Jasmine nasceu, Jeanine me convenceu de que há necessidade de comprarmos um segundo carro. A minivan que dirijo para dar conta de levar 4 filhos, sogra e a Joana, a bênção de Deus que nos ajuda com as crianças, de um lado para o outro, não estava sendo suficiente, pois às vezes preciso ir a um lugar e a Jeanine para outro. Então fomos a uma grande loja de carros da cidade. Ficamos impressionados com a quantidade de automóveis modernos naquele enorme pátio. O vendedor me apresentou 4 opções de veículos dentro do valor que eu dispunha para dar de entrada no carro. Para minha surpresa, uma Mercedes-Benz do último modelo estava na lista da minha entrada que a minha entrada financeira comportava. Fiquei empolgado. Os outros carros ofereciam o mesmo conforto, mas não tinha aquela dianteira luxuosa, aquele banco caramelo, aquele símbolo imponente da Mercedes na frente do carro. Não era uma Mercedes, enfim. Fiz o test drive nos 4 modelos apresentados, mas o meu coração estava inclinado para a Mercedes por causa de todo o status, do conforto e da impressão que ela proporciona. No auge dessa emoção, busquei o foco e comecei a pensar nas pessoas que amariam me ver naquele carro e nas que se morderiam de raiva por isso. Foi aí que uma ficha caiu. Eu gostaria que você também entendesse essa linha de pensamento. De antemão, sei que não é a única linha de pensamento correta sobre o assunto, porém é a mais viável que encontrei até hoje. Eu a chamo de retrato mental. Eu desenhei toda uma cena na minha mente. Imaginei que estava chegando a uma festa com aquele carro. Em geral, as pessoas me conhecem e sabem quem sou e o que faço. Quem não tem condições de ter aquele carro, certamente pensaria: tá com dinheiro, hein? Deve estar metido em algum rolo por aí. Outros ficariam calados, mas começariam a invejar a minha nova aquisição. Muitos outros comentários negativos iriam correr, como: correm as águas em um rio. É interessante que aqueles com condição financeira de comprar carros, até os melhores, poderiam se sentir ameaçados. Entre estes, a conversa da noite seria:
entre um bochiche e outro. Como o Tiago pode andar num carro desse? Será que fechou um novo negócio? Mas ele também é pastor, né? Ah, deve ter dinheiro dos fiéis nisso aí. É claro que no mundo ideal todas as pessoas vibrariam com a conquista, ficariam felizes pela vitória. Contudo, estamos num doloroso mundo real e no qual há inveja, em que as pessoas falam mal e arranjam desculpas sobre por que isso não aconteceu com elas, e sim com você, e acham inconveniente que você tenha alcançado o mesmo patamar que elas. Foi assim que decidi não roubar a alegria de ninguém, nem me colocar sobre a luz dos holofotes. Claro que não abri mão do conforto da minha família, mas, ao final, optei por comprar um carro que não fosse tão chamativo e que tivesse qualidade similar. O que mais chama a minha atenção é que o preço foi o mesmo, porém o impacto emocional que gerou nas pessoas foi diferente. Quero ressaltar que não há problema algum em você comprar o carro que quiser. Eu decidi não exibir uma máquina como aquela para não ganhar mais inimigos e não estragar a alegria dos que têm menos ou mais do que eu. Eu já tenho problemas demais sem provocar ninguém. Imagine se eu começasse a procurar isso. Por fim, a minha família está feliz com o carro e meus amigos e inimigos ocultos, aqueles que se dizem amigos, mas na verdade querem o mal, que convivem comigo, não estão ofendidos nem cochichando por aí, eu acho. Sei que isso é delicado, pois quando você compra, por exemplo, um computador novo, quer que todos saibam dessa sua alegria, quer que vejam que você conseguiu comprar o melhor. Apenas tome cuidado para que, sem saber, você não transforme em um desinteressado ladrão de amizade, de felicidade. Tem muita gente que sofre vendo o que você tem, ainda que você mesmo considere pouco. Se você resolver esbanjar, o abismo entre você e as pessoas aumenta bastante. Tem gente que sequestrou as suas emoções por algumas horas por causa de coisas que contaram para você ou pelo que postaram nas redes sociais. Mas isso não quer dizer que elas o queriam ferir. Às vezes eram desinteressados, como eu fui, quando expunha minhas coisas que afetavam as pessoas. Faça um retrato mental de cena de como as pessoas reagiriam ao saber de sua conquista, e você terá sabedoria para fazer as melhores escolhas. Desinteressados ainda podem ser outros tipos e continuar sendo ladrões da felicidade. O fofoqueiro, por exemplo, às vezes ele levou um assunto seu para os outros, porque não queria fazer mal a você ou expor sua vida, mas porque simplesmente não sabe controlar a própria boca. O portador de más notícias é um tipo de desinteressado. Provavelmente ele não quer deixar você depressivo, mas como é negativo por natureza, ele se aproxima para contar tragédias e afins. O intencional. Esse tipo de ladrão de alegria surge na nossa vida por diversos motivos. Ele está incomodado porque você está feliz no casamento, porque o seu patrão gosta de você, porque os vizinhos celebram quando você está por perto. Não importa o motivo, o ladrão intencional quer fazer algo para roubar um pouco dessa alegria sempre que possível. Ele não é assim sempre com todos, nem foi assim com você, mas desenvolveu algo contra você e agora ele sente a necessidade de bater de alguma forma. Tem um exemplo não agradável na minha vida. Neste caso que vou citar, fui eu mesma que me tornei um ladrão emocional. Quando comecei a minha empresa aos 25 anos de idade, eu não tinha recurso para nada. Era uma pessoa frustrada emocionalmente e me comparava com tudo e com todos. Jeanine explicou bem quem eu era nessa época quando prefaciou meu livro Dinheiro Emocional. Nesta obra você pode ler a descrição perfeita de quem eu era. Então, quando a empresa prosperou um pouquinho, eu deixei de ser um zero à esquerda para o banco. Peguei um crédito e fui comprar um carro zero da época. Minha intenção não era mais conforto ou simplesmente ter um meio de transporte, era mostrar para todos que havia duvidado de mim. Naquele momento eu estava bem. Eu queria também competir com os meus primos e amigos que haviam prosperado antes de mim.
Que sentimento horrível eu tinha, analisando nos dias de hoje. Contudo, nesse período de minha vida, eu estava completamente cego e só queria roubar a alegria de alguém. Falando assim, parece que eu era uma pessoa má, mas não. Eu era apenas um escravo das minhas frustrações e de desejos não atendidos. Eu fazia questão de chegar atrasado aos eventos familiares ou compromissos de trabalho apenas para estacionar o carro na frente do local. De modo que todos pudessem ver que eu estava chegando e assim contemplar a minha vitória. Que mesquinho, que ridículo. Contudo, as pessoas são assim. Quando se acham menos, tentam ser mais exibidos que as outras que possuem. Hoje eu acho isso o fim do mundo, mas naquela época era uma proteção emocional para mim, uma forma de me sentir bem e aceito. Você já se sentiu assim, disposto a fazer qualquer coisa para ser aceito pelas pessoas? Então lembre-se, pessoas que roubam sua energia, alegria hoje podem se tornar relevantes no futuro. Aconteceu comigo, eu mudei, as pessoas mudam. E da mesma forma que alguém pode ter sequestrado sua paz, será que você também fez isso com alguém? Se você está desesperado a ponto de querer fazer qualquer coisa, certamente você vai optar por fazer a coisa errada. Pessoas são assim. A Inveja Mata, uma comédia cinematográfica de 2004, apresenta a história de dois amigos íntimos e vizinhos, Tim e Nick. Nick convida Tim para ser seu sócio na pesquisa e no lançamento de um produto inusitado, um vaporizador para fezes animais de estimação. Tim não dá muito crédito à ideia e não aceita fazer parte da sociedade. Contudo, o produto dá certo, se torna um enorme sucesso e Nick ganha muito dinheiro. Tim fica com inveja, uma baita inveja. Para piorar, ele tem que conviver com a cobrança da esposa e dos filhos pelo fato de não ter tudo o que o vizinho tem. Como se não bastasse, Tim ainda mata sem querer o cavalo de estimação de Nick e passa grande parte da trama tentando esconder seu erro. Pessoas são assim. Em vez de se desculparem, querem esconder os seus erros. Nick, por sua vez, doa metade da empresa a Tim, que finalmente se arrepende e conta a Nick sobre o cavalo. Nick prontamente o perdoa, dizendo: realmente foi um acidente. No fim, o vaporizador acaba sendo retirado do mercado e ambos perdem tudo. Mas agora Tim é quem tem uma ideia magnífica, um inovador fulano de bolso, que Nick aceita na hora e os dois passam a ser sócios novamente. Pessoas são assim, melhores amigos erram, mas o perdão corrige. Havia um amigo daquela época que não importava o que eu comprasse de novo, fosse carro, relógio ou celular, qualquer coisa mesmo, eu dava um jeito de mostrar para ele. Eu só me dava por satisfeito quando aquele amigo específico visse o meu carro ou qualquer outra conquista minha. Eu precisava me afirmar diante dele. Estou contando um caso pessoal e triste como este para você. Saber que qualquer um pode ser um sequestrador emocional intencional. Não é necessário que haja intenção destruidora para isso. Pessoas comuns que não vigiam e não tratam dos seus sentimentos podem se transformar em bandidos emocionais. Precisa ficar claro que eu sei que o problema não eram os meus familiares ou os meus amigos, mas o total descontrole das minhas emoções à época, a minha falta de identidade e a minha pequenez espiritual. Atualmente eu consigo ser mais empático porque vivi isso. Consigo entender o porquê de algumas pessoas intencionalmente virem tentar nos ferir e roubar nossa alegria. Não é nada contra a gente. São essas pessoas que precisam se sentir bem de alguma forma. Como reconheci esse erro em mim, eu o corrigi. Agora consigo não emitir julgamentos e, é claro, tenho facilidade em perdoar quem faz isso comigo. Faça uma autoanálise, identifique todos os seus erros. Seja bem crítico consigo mesmo. Isso ajudará você a entender melhor os outros. O neurótico. Neurose ou neuroticismo é um transtorno psicológico que leva o doente a sofrer de intensa angústia e ansiedade, também como sintoma de preocupação constante. Vamos aqui nos ater à angústia e à ansiedade gerada pela preocupação constante de estar sendo perseguido. Perseguido é como se sente. Ele acredita que o mundo está contra ele, que todos nessa terra estão competindo contra ele. Dessa forma, ele deseja machucar emocionalmente e estragar o prazer de qualquer um que puder.
Às vezes, ele escolhe uma vítima específica para atacar. Contudo, em geral, ele abre o campo de mira e atira seus distúrbios emocionais e suas mazelas espirituais em todos os que cruzam seu caminho. É importante ressaltar que usaremos o termo neurótico apenas como uma indicação de um tipo de ladrão da felicidade que queremos mostrar, não em razão de um amplo sentido geral desse termo de terminologia da medicina. Tempos atrás convivi com uma pessoa assim. Primeiro começamos uma amizade. Ele parecia ser uma pessoa equilibrada, até mesmo boa. Os ladrões de energias neuróticos têm uma capacidade incrível de dissimular. Ele era bem maior do que eu em termos financeiros, profissionais, etc. Eu o via como uma referência naquela época. Como eu estava quebrado emocional e financeiramente nesse período em que nos aproximamos, sentia-se confortável emocionalmente. Afinal de contas, perto de mim ele era o cara. Mesmo sabendo dos abismos que eu atravessava na vida, ele insistia em mostrar os seus carros esportivos, que comprara o relógio de não sei de quantos $1.000. Ele não fazia para me ofender até então. Eu ainda não representava uma ameaça para ele. Acredito que nessa época ele era um desinteressado ladrão da felicidade. O tempo foi passando, meu destino foi sendo descoberto e traçado. Fui me preparando cada dia mais, me fortalecendo na fé e crescendo nas emoções. Com o tempo, pequenos resultados começaram a surgir, assim como uma flor que às vezes brota no meio do deserto. E por mais que essa flor seja apenas uma, acaba chamando mais atenção em meio a todos os hectares sem vida do deserto. Quando fui saindo do estado de mornidão financeira, de paralisia ministerial e profissional, quando as coisas começaram a mudar para melhor na minha vida, este amigo foi o primeiro a me ligar com a seguinte conversa. Tiago, por que você está falando mal de mim por aí? Eu não falei nada, somos amigos, respondi. Do que você está falando? Estou aqui para tirar qualquer dúvida. Se quiser colocar de frente comigo a pessoa que disse isso a você, fazemos hoje mesmo, sem problemas, eu disse. Ele nunca quis resolver, apesar de eu sempre propor imediatas soluções. Os dias foram passando e ele foi piorando. Quanto mais eu crescia na vida, mais ele construía situações para roubar minha paz. Inventava histórias terríveis a meu respeito e contava para os outros, tentando fazer com que os meus convites de palestras desaparecessem. Alguns casos poderiam ser levados inclusive à polícia. Todavia, eu decidi seguir por outro caminho. Apenas me afastei e fui esfriando. O quanto antes parecia ser uma amizade. Lembre-me do dia em que eu, tentando me levantar, tentando recolher os cacos de vidro emocionais que ficaram pelo chão da minha existência, fui convidado a dar uma palestra pelo qual seria remunerado. Eu estava começando nessa área. Tudo era muito novo e emocionante para mim. Neste dia especial, ele me ligou horas antes do evento para dizer que 2 pessoas próximas a ele iriam me procurar. Suas palavras foram: sei que você está prestes a fazer um evento, mas acho melhor saber que fulano e cicrano vão processar você em X mil reais. Perdi o chão no mesmo instante. Fiquei desatento e desfocado. O ladrão da felicidade da categoria neurótico não se importa em dar uma má notícia no melhor dia da sua vida. Ele é um estraga-prazeres por natureza, e é difícil entender ou amar alguém assim. Contudo, para ser um especialista em pessoas, é essencial entender por que elas o fazem. Isso é o que acalma, entender o porquê das coisas. Todo abusador, como já se sabe, foi abusado um dia. Fala-se muito isso em relação aos abusos sexuais, mas vale também para abusos emocionais. Esse homem se tornou um neurótico ladrão de alegria alheia. Foi abandonado pelo pai quando ainda estava na barriga da mãe. Essa mulher guerreira, que ficara com o desafio de criar filhos sem pai, não teve outra opção na época a não ser se prostituir. Pobreza, maus tratos e muita vergonha foram sua rotina. Na infância, esse meu perseguidor experimentou na pele o que eu jamais suportaria passar. E quando cresceu e sobreviveu apesar de tudo isso, viu as pessoas que estavam ao lado dele começar a superá-lo em algumas áreas da vida. Ele não teve inteligência nem agilidade emocional para se posicionar interiormente. O caminho foi o ataque neurótico. Quando entendi isso, a raiva passou. O sentimento de compaixão me tornou por completo. Entender o porquê das coisas é uma importante ferramenta para a construção da sua saúde emocional.
Mesmo que o outro lado seja o malfeitor, se você não resolver por sua conta, quem ficará debilitado psicologicamente será você. As aparências enganam. Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem. Miller Fernandes. Olha ao seu redor. Parece que a esposa do colega chega de trabalho é perfeita, que o filho do vizinho é ótimo, que os funcionários da empresa concorrentes são os melhores. Mas, parafraseando Miller Fernandes, admiramos as pessoas que ainda não conhecemos bem. A vida é assim, as pessoas são assim. Você convive um pouco e o encanto acaba. No mundo real, todos deveriam ser excelentes. No mundo ideal, todos deveriam ser excelentes no que fazem e contribuir para a coletividade. No tenebroso mundo real, as pessoas são egoístas. E quanto mais próximas da gente, menos nos interessamos e as admiramos. Não é à toa que os incontornáveis nos são muito próximos. Capítulo 2. É importante que procure não me impressionar com quem ainda não conheço. Quando temos proximidade suficiente, tudo muda. O oposto também é real. Acredite, existem pessoas que estão ao meu lado hoje que são muito mais fáceis de se admirar estando perto do que quando estavam longe. Um especialista em pessoas é aquele que sabe lidar com o ser humano a ponto de ser admirado pelos mais próximos. É aquele que entende que a essência vale muito mais do que a aparência. Provocadores de ladrão. Quem tem mais chance de ser assaltado andando pelas ruas de uma cidade grande? Aquele que está com relógio de ouro e cordão no pescoço ou o rapaz de bermuda de praia e camiseta? Inocente ou intencionalmente vestimos coisas, postamos coisas, mostramos coisas que despertam quem estava quieto. A frase popular "a ocasião faz o ladrão" encaixa-se bem no contexto sobre o qual estamos falando. O livro da sabedoria milenar também nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Não devemos, como especialistas em pessoas, criar ambiente propício para assaltos emocionais? Por favor, acredite em mim. Não vale a pena provocar os ladrões da felicidade só porque você quer tirar uma onda ou inconscientemente deseja tentar apagar uma frustração do passado, mostrando para os outros o que tem agora. Esses bandidos das emoções são cruéis e conhecem o seu ponto fraco. Eles vivem de tristeza e você está buscando a felicidade. Gente, é muito sério isso. Um cara influente em cada roda, repleta de gente importante, mencionou o nome de um amigo. Ainda que seja estratégico, é um amigo meu. A minha antena ligou na hora e eu prestei mais atenção no que todos estavam dizendo. Este homem importante disse: "E aquele fulano, hein?" Referindo-se ao meu amigo. "Ele é filântropo ou religioso?" "Não entendo." "Postou uma foto usando um cinto Louis Vuitton e ostentando um carro de bancos vermelhos e aposto que era uma Maserati." A conversa foi ficando cada vez mais séria e um dos que estavam na roda disse: "É por isso que fechei uma porta para ele lá na cidade tal." O homem mais influente do grupo pegou o gancho e continuou: "Quer andar na chuva, irmão? Tem que se molhar. Vou mandar levantar o imposto de renda dele e verificar se condiz com a onda que ele tem tirado." Sabe qual foi o único erro desse meu amigo estratégico? Postar uma foto dentro de um carro usando um cinto de marca. Ele é um bom amigo, pai de família e gente muito boa. Ele provocou, embora sem querer, alguns ladrões de paz. Eu mesmo passei por algo parecido, só que, no caso, fui eu quem quase se transformou em um sequestrador de alegria. Ninguém está vacinado contra os ataques das emoções tóxicas. Um amigo meu lançou um livro e depois postou um vídeo nas redes sociais, todo feliz, dizendo que havia ganhado um prêmio super importante da editora em que publicara a obra. Como também sou escritor e fico ligado nos prêmios que existem por aí, quando vi aquilo comecei a criticar em pensamento. Que mentira! Quem dá prêmio ruim o suficiente? Segui aumentando a minha... Que mentira! Quem dá prêmio são as revistas especializadas, não as editoras.
Como se não fosse ruim o suficiente, segui argumentando a minha intenção interior. O cara lançou o livro agora e já está contando vantagem. E pior ainda mais, aquele livro começou a me incomodar de tal maneira que eu apertei o botão deixar de seguir no Instagram dele. Somente então foi que me lembrei de ser um especialista em pessoas. Não é ser perfeitinho e nunca sentir coisas negativas, mas identificar o que está acontecendo e rapidamente abrir a caixa de ferramentas para consertar o problema. Comecei a refletir sobre o que eu estava sentindo. Eu me questionei se aquele sentimento negativo era algo real ou fruto de algum parafuso mal apertado nas minhas emoções. Eu me considero uma pessoa equilibrada, mas ninguém está isento de se sentir provocado. A forma como a pessoa postou o que postou, o assunto que era do meu interesse e o momento que eu estava passando, a somatória de tudo me fez reagir negativamente por alguns minutos. Contudo, abri a minha caixa de ferramentas e comecei uma obra interna com as perguntas-chave. Quem sou eu? Preciso sentir isso para provar quem sou eu? Por que fiquei tão incomodado? Estou com inveja ou realmente exagerou no que disse? O que posso fazer hoje para não sentir isso novamente amanhã? A minha felicidade depende das minhas atitudes ou das postagens dos outros. Aquela pessoa tão especial e cheia de talentos, sem querer, estava me provocando e poderia ter perdido a minha amizade ou até mesmo ganhado um inimigo se eu não tivesse usado a minha caixinha de ferramentas emocionais. Caro leitor, neste momento, enquanto escrevo solitário e aprecio a companhia apenas de minha bebida favorita, o café, estou aqui pensando, se eu, que me considero inteira emocionalmente, já estava pronto a bloquear um amigo e até falar mal dele por aí, imagine como estão reagindo os quase 80% das pessoas mundial que, segundo as estatísticas apresentadas pela Unicef, numa pesquisa realizada principalmente por Jonathan Schaffer, estão com problemas emocionais? Será que há esperança? Como se blindar contra os sequestradores emocionais, ladrões de alegria? Especialmente, as pessoas precisam se desenvolver diariamente para estar protegidos contra os sequestros emocionais e os ladrões da alegria. E é por isso que apresento agora a você uma lista de ferramentas de proteção. Ferramentas de proteção. Tenha uma identidade. Eu me chamo Tiago da Costa Brunet, nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, pois meu pai, ainda que carioca da gema, estava servindo a Marinha do Brasil na cidade vizinha de Corumbá, Ladário. Hoje, aos 38 anos de idade, ajudo milhões de pessoas por meio de vídeos na internet, de eventos presenciais e dos meus livros. Sou um constante apoiador de causas socioeducacionais no Brasil e na África. Sou casado com Jeanine, a quem amo e quem sempre cuidou de mim e dos nossos 4 filhos. Somos pai da Júlia, do José, do Joaquim e da Jasmine. E este, para mim, é um título mais importante que tenho, pai. Isso me completa de verdade. Os meus sonhos foram realizados na família. Sou filho do Dário e da Fanny, um pastor por chamado que fui militar por profissão. E uma professora da escola primária que largou o emprego para criar os filhos. Esses senhores até hoje são os meus melhores amigos. Tenho 2 irmãos maravilhosos e cheios de talentos e dons. De uma vez em quando brigamos ao melhor estilo Street Fight, mas tudo fica bem depois. Sou pastor, educador, palestrante internacional, escritor e professor de cursos online. Os meus frutos podem ser vistos em minha família, no número de pessoas convertidas mensalmente ao Evangelho de Jesus, ao qual eu prego, nas minhas redes sociais, na minha vida financeira e nos meus amigos fiéis e constantes que mantenho desde a infância até hoje. Este é o Tiago. Esse sou eu. Eu sei quem eu sou. Sabe por que falo isso agora? Porque todos os dias somos desafiados a esquecer quem somos por causa das provocações ou situações contrárias. Tempos atrás, tive que viajar com minha família do Brasil para os Estados Unidos, onde moramos. Havíamos passado as férias para as crianças fora um tempo muito especial na casa dos avós no Rio de Janeiro. No avião, meu filho número 3, Joaquim, começou a chorar sem parar. Aquele show, como costumávamos falar,
em aquele show, como costumamos falar. Então, tomei-o nos braços e fui até a parte divisória entre a classe econômica, onde eu estava, e a classe executiva. Ali há uma espécie de cozinha e também banheiros. Fiquei alguns minutos disfarçando com ele no colo por ali, pois tinha espaço suficiente para eu distrair meu pequeno. Foi então que um líder religioso saiu da classe executiva para ir ao banheiro e me viu parado ali naquele espaço. Ele sorriu e, sem me cumprimentar, perguntou: Você está na classe econômica? Não ouvi você lá na executiva. Não sei se ele fez por mal, porém me senti atacado. Protegi o meu coração e não deixei aquilo entrar e tomar meus sentimentos. Eu apenas respondi: Estamos. A minha família e eu ali atrás, sim, mas vamos sobreviver. Ele riu e foi embora. Voltei para o meu assento lá atrás. Hora depois, eu já estava estressado, pois o Joaquim não parou de chorar e gritar. O avião finalmente pousou. Nós desembarcamos e fomos para a enorme fila da imigração. Já naquela espera, quem estava à nossa frente era justamente esse líder e sua esposa. Somente para complicar o meu estado emocional, ela me olhou de cima embaixo e virou a cara. Só para que saibam, a minha esposa e eu já havíamos jantado com esse casal algumas vezes. Por outras vezes, eu ministrei palestra nas instituições que ele preside. Estranhei todo aquele desprezo, mas antes de dar vida a um fantasma emocional, eu apenas me lembrei de quem eu sou. Identidade. Sou Tiago, ajudo pessoas, não prejudico a vida de ninguém, sou pai de 4 filhos incríveis. Estou aqui com a esposa que mais amo, a minha esposa. Seja lá o que estiver acontecendo, isso não tem a ver comigo. Eles é que não devem estar bem. Fiz uma oração ali na fila mesmo. Senhor, ensinai-me o temor do teu nome. Faz-me humilde e servo de todos. Obrigado, Espírito Santo. Conclusão. Ao apenas me lembrar de quem eu sou e fazer uma oração, meu coração ficou protegido de um conflito que poderia se arrastar por anos. Jamais reaja no momento do problema. O que a Bíblia chama de domínio próprio, a inteligência emocional e a ciência chamam de autocontrole. Essa é a ferramenta mais útil a ser usada quando estamos no momento em que o problema está acontecendo. É mais difícil lançar mão dela quando o ataque vem de um incontornável, pois existe uma carga sentimental envolvida. Se quando alguém que você nunca viu na vida xinga você no trânsito, isso gera um impacto emocional. Quando é o seu colega de trabalho que faz a mesma coisa, isso gera um tsunami. Para ambas as situações, reagir nunca é a opção. Não há registros históricos ou estatísticas que comprovem que alguém se deu bem reagindo a uma agressão de qualquer fonte que seja. Bendize ao Senhor aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Aos que batem numa face, oferece-lhe a outra, e aos que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Assim nos ensinou Jesus, dar a outra face a um agressor. Tomo a licença de parafrasear também para orar por quem está inventando história ao nosso respeito. Parece coisa de bobo, mas na verdade é uma estratégia de guerra. Ao falar bem de quem está falando de você, ou quando você dá a outra face, está gritando para todos ouvirem: Eu não vou reagir. Quando não há reação às provocações, as batalhas se enfraquecem. Todo aquele que ataca espera o revide. Sem revide, não há guerra. Quando eu era pequeno, nos momentos em que eu reclamava das confusões com os meus irmãos, a minha mãe carinhosamente sempre gritava ao meu pé do ouvido: Quando um não quer, dois não brigam. Contorne os contornáveis, suporte os incontornáveis. A sabedoria é uma ferramenta incrível. Ela mede o que falamos, nos faz pensar no que ainda nem pronunciamos. A sabedoria é tudo que você precisa para contornar e suportar pessoas. Com sabedoria, você aprende a contornar os ladrões da alegria, que são apenas pedras no seu caminho. É com sabedoria também que você consegue a habilidade para suportar os incontornáveis. Como viver cercado de incontornáveis que são ladrões de alegria? Aqui vão alguns conselhos preciosos.
Entenda que essa pessoa está doente emocionalmente e por isso não deseja alcançar a paz. 2. Promova um ambiente pacífico. Enquanto depender de você, ofensas não devem ser uma opção. 3. Jamais coloque seu foco no ladrão de alegria, e sim no plano divino que decidiu que essa pessoa deveria ser seu parente, colega de trabalho ou o tipo de incontornável que ela é. Lembre-se de que Deus já viu o seu futuro e sabe que de alguma forma você precisa passar por esse processo. Cuidado com as redes sociais. Se te faz mal, não veja mais. Há poucos dias, eu estava ministrando uma palestra para 2.000 empreendedores e falei o seguinte: não acreditem nas redes sociais. Eu mesmo nunca postei algo que fosse 100% real. Todos se assustaram. Continuei minha linha de pensamento dizendo: pessoal, nunca postei uma discussão minha com a Jeanine, só posto quando estamos sorrindo e em algum lugar super lindo. Nunca postei foto de carona em um carro velho, mas quando empresários mandaram me buscar de jatinho ou helicóptero, faço os stories fingindo que é um dia normal. Encolho a barriga, coloco filtros, dou sorrisos forçados. E não parei por aí, prossegui. Esta é a rede social como ela é. Ela foi criada para as aparências, não para a realidade. Como você ainda usa como parâmetro de comparação? Ninguém posta um boleto vencido, mas exibe o carro na garagem. Ninguém posta as 24 parcelas a pagar da viagem, mas não faltam as fotos tiradas na Torre Eiffel em Paris. A ferramenta, então, se faz algo mal para você, pare de ver. Pare de seguir, apenas deixe para lá. Seja seletivo com o tipo de pessoas que você segue, com o tipo de assunto que você procura e com o tempo que você dedica a isso. Evolua espiritualmente. Aqui está uma ferramenta importante. Crescer na vida espiritual. Gratidão. Servir a quem você nunca poderá retribuir a você. Servir a quem nunca poderá retribuir a você. Amar a quem nunca sequer gosta de você. Todos esses são atributos espirituais. Evoluir como ser espiritual não tem a ver com a igreja, ir à igreja ou com participar de palestras sobre espiritualidade. Esse desenvolvimento está muito mais conectado a engrandecer os atributos que só quem decidiu fortificar o espírito e enfraquecer a carne pode entender. É neste momento que sugiro que você estude sobre o cristianismo. Nasceu como uma religião oriunda dos ensinamentos de Jesus Cristo, porém, hoje está enraizada na sociedade como estilo de vida. Jesus ensinou os pontos cruciais para uma vida espiritual saudável: amar, perdoar, arrepender e servir. Quem está interessado no que a sabedoria bíblica chama de obras da carne, que a saber são prostituição, avareza, glutonarias, bebedices, inimizades, etc., jamais vai compreender a importância de ser grato, de servir aos menores, de amar a quem os persegue. Para finalizar esse capítulo, pense nisso. Os ladrões da felicidade estão soltos por aí, mas existem pessoas que passaram a vida toda em comunidades cheias de vulnerabilidades e nunca foram assaltadas. Pergunta e resposta. 1. Tiago, fiz o curso Seja um Especialista em Pessoas e muita coisa mudou na minha vida e nos meus relacionamentos. Uma dúvida que ficou é: minha mãe está entre a desinteressada e a neurótica ladra de alegria. Ela faz questão de me dar notícias ruins para acabar com minha semana e faz de tudo para que eu não seja feliz. Como devo reagir a isso? Bom, P. Nesse capítulo falamos sobre isso. Os incontornáveis, quando se revelam ladrões de alegria, nos fazem sofrer bastante, pois justamente eles deveriam ser o motivo de alegria. A compaixão, que é a evolução da empatia, deve ser muito usada nesses casos. Os pais, por pior que pareçam, não fazem essas coisas com a real intenção de ferir por ferir, salvo raras exceções. Em geral, eles pensam estar protegendo os filhos ou simplesmente estão transferindo as frustrações e dores deles mesmos para você. Aconselho você a usar a ferramenta da evolução espiritual.
Busque servir e amar os que estão a seu lado, sempre se prontificando a perdoar o mais rápido possível. Além disso, lembre-se de não contar detalhes da sua vida que não sejam extremamente necessários para a convivência, de modo que haverá menos roubo de sua alegria. Conclusão. No mundo ideal, todas as pessoas viveram felizes e seriam gratas por tudo o que possuem. Contudo, no mundo real, isso não acontece. E muitos sentem prazer em acabar com a sua alegria e tornar o seu dia difícil, verdadeiras pedras no caminho. Nesse capítulo, então, você aprendeu a lidar com esses ladrões de alegria, reforçando que precisamos aprender a ter uma melhor percepção da nossa realidade. Em seguida, apresentei a você os tipos de ladrões da felicidade: o desinteressado, o intencional e o neurótico. Além disso, reforçamos que as aparências enganam e que devemos ter o cuidado de não provocar os ladrões da felicidade. Finalizamos o capítulo com as ferramentas de proteção que blindam nossa vida contra os sequestradores de alegria. Ter uma identidade, jamais reagir no momento do problema, contornar os contornáveis e suportar os incontornáveis. Ter cuidado com as redes sociais, deixando de ver o que faz mal e buscar evoluir espiritualmente. Algumas pessoas tentarão te lembrar do teu passado porque não estão conseguindo lidar com o seu futuro. Capítulo 6. A trilha da vida. A felicidade não está no fim, mas no caminho. Autor desconhecido. Viver é como percorrer uma trilha. A vida é como uma estrada, mas nem sempre com placas de sinalização. Você começou a percorrê-la quando ninguém podia sequer notá-lo, no momento de sua concepção. Desde o momento em que você entrou na jornada dessa existência, percorre a sua trilha pessoal. Somente quando deixar essa terra, a carreira está completada. Lembro-me da primeira vez que caminhei pela Via Dolorosa em Jerusalém. Os arqueólogos franciscanos estimam que o trajeto completo de Jesus foi cerca de 600 metros apenas. O caminho que percorrem os peregrinos começa no próximo Portão do Leão, uma das principais estradas da Vila Velha, e termina no Santo Sepulcro, local reivindicado pela Igreja Católica como sepulcro de Jesus antes da ressurreição. Essa via tem 14 paradas ou estações, como chamam os historiadores. Cada uma conta uma parte que o mestre viveu nessa última etapa antes da crucificação. Dizem os guias judeus que foi na terceira e nas sétimas estações que Jesus caiu ao não aguentar o peso da cruz e teve de ser ajudado por Simeão, ou Cirineu. Até Jesus, considerado Filho de Deus por nós cristãos, precisou de um ombro humano para se apoiar. Imagina a gente, meros mortais. Assim como Jesus percorreu uma trilha após sua condenação à via dolorosa, usarei uma metáfora de uma trilha para que você compreenda melhor a mensagem que o fará descobrir a fase da vida em que você e as pessoas que o cercam estão. Você só vai lidar bem consigo e com os outros se entender esses processos e ciclos da vida. Vamos lá. Quem nunca pegou uma estrada para viajar? Nas estradas existem as paradas no caminho. Você está com sede ou quer ir ao banheiro, ou o nível de combustível está baixo, então você vê um posto de gasolina e resolve fazer a famosa paradinha, não é assim? Existem várias situações no decorrer do percurso que podem nos fazer parar, diminuir ou acelerar o rumo ao destino planejado. É esclarecedor quando você descobre que parte da trilha da vida está atualmente. Você realmente precisa saber disso, pois ter a certeza em que fase você encontra é muito importante para conseguir lidar consigo mesmo e com os outros à sua volta. Lembre-se, você só não muda aquilo que identifica. Lembre-se, você só muda aquilo que identifica. Sendo assim, é essencial você
conseguir se situar, identificar a sua fase atual e seguir em frente, caso seja necessário. Faça essas perguntas para você mesmo. Ainda estou no início de tudo que tenho para viver, estou na metade do caminho, dá tempo de recalcular a rota se necessário, tenho forças e ajuda suficiente para completar a carreira, eu sei qual o fim dessa estrada? Com base nas centenas de atendimentos que fiz como life coach, pastor e mentor de pessoas estratégicas na sociedade, percebi que a vida é feita de fases e processos. Não existe sucesso sem enfrentamento dessas etapas. Ainda que você diga o quanto a sua vida ou seu histórico são diferentes, isso serve para todos. Toda pessoa passará por essas 6 fases que eu vou apresentar neste capítulo. Todos os dias, minha equipe e eu recebemos pedidos de ajuda como esses. Tiago, eu me sinto tão bloqueado, eu ando a passos tão pequenos, nunca consigo avançar como deveria. A maioria me escreve dizendo que sente pressa, como se estivesse carregando um enorme peso. Alguns nem sabem identificar que peso é esse. Outros o relacionam aos mais diversos problemas humanos. Aqueles que conseguem relacionar o fato de estarem estagnados a alguma dificuldade específica dizem que é porque foram demitidos do emprego, ou porque tiveram problema na infância, ou porque são mulheres que foram deixadas pelos maridos, entre outras situações. Algumas pessoas, inclusive, nos dizem que estão apenas sobrevivendo há um longo tempo, mas não vivendo realmente. Se você se identificou com alguma dessas questões, é fundamental que preste bastante atenção nas próximas linhas, pois, como falei, a vida é uma estrada e é muito importante que você saiba em que ponto da trilha você está, para não ficar eternamente preso em uma parada. Para que fique muito clara a importância do que eu mostrarei a você a seguir, antes de entrar na fase 1, saiba que tudo que vou compartilhar nesse capítulo tem uma base muito forte de estudo e pesquisa. Fora isso, vai lembrar que nos últimos 13 anos atuei como pastor atendendo diversos tipos de pessoas. Também fui empresário no passado, o que trouxe uma dura experiência de que cada pessoa age com você de acordo com a fase da vida em que tanto ela como você estão. Faz 13 anos que fui ordenado ao ministério pastoral e nos últimos 4 atuei profissionalmente como life e business coach, já que não pastoreava igreja alguma. A experiência na vida pastoral e como coach de vida e negócios atendendo celebridades, jogadores de futebol e grandes empresários no cenário nacional me trouxeram até aqui para dividir com vocês o que aprendi nesse tempo todo. Acima de tudo, Deus atendeu a minha oração, que desde a minha infância e adolescência é a mesma. Senhor, dá-me sabedoria. Acredito que tenho crescido nesse aspecto desde então. Covarde é aquele que não abre novos caminhos na vida, nem emprega suas forças para enfrentar os obstáculos dessa estrada. O livro Sabedoria Milenar nos conta que foi no caminho de Damasco que Saulo, o famoso personagem bíblico, teve um encontro com Jesus, já ressuscitado, e se transformou em Paulo, o apóstolo, e então começou a próxima fase de sua vida. Antes ele perseguiu os cristãos, depois se tornou um dos maiores e proeminentes pregadores do evangelho de todos os tempos. A trilha da vida nos oferece experiências que alinham o nosso propósito com o nosso destino. Então vamos lá. Pois para ser um especialista em pessoas, você terá que aprender muito sobre si mesmo. Fase 1. Aprendizagem e modelagem. É aqui nessa fase que a sua ideia e sua interpretação sobre pessoas nasce. Sobre sua forma de relacionamento surge justamente nesse período. A infância nos modela, acredite. Isso vale para você e para as pessoas com quem você convive. Lembre-se disso. Essa é a primeira fase da vida de qualquer um, rico, pobre, cristão, muçulmano, judeu, gordo, magro, japonês, branco, negro, não importa. A fase 1 da estrada da vida é aprendizagem e modelagem. Tiago, o que quer dizer isso? Não estou entendendo. Você pode estar pensando. Permita-me explicar então. Nos primeiros anos de sua vida, você aprende coisas que vão determinar como você vai lidar com essas passagens aqui na Terra. E você modela coisas positivas ou negativas. A aprendizagem, assim como a modelagem, pode ser uma bênção ou uma maldição. Veja alguns exemplos. Você pode ter se modelado num tio quando era pequeno. Você o teve como modelo, porém ele era uma pessoa espertinha e aquilo acabou se tornando um modelo negativo para você. Talvez a sua modelagem tenha sido feita a partir de um pai provedor mais violento que batia na sua mãe.
Ou ainda a sua modelagem foi de uma prima, sempre alegre e divertida, mas que gostava de falar de quem não estava por perto. Assim, temos modelos bons e ruins, aprendizados bons e positivos, ruins e negativos. Então, é muito importante que você vá modelando a sua vida e aplicando o seu conhecimento por meio do comportamento, do que você fala e das pessoas com quem você anda por causa dos primeiros anos dessa estrada da vida. Uma coisa é certa, você passou por modelagem e aprendizagem. Outra coisa é garantida, as pessoas que exerceram essa influência sobre você não eram perfeitas. A sua infância e o início da sua adolescência foram o período em que você aprendeu coisas com amor ou ódio, respeito ou rebeldia, honra ou revolta. Você modelou tudo isso por meio da convivência das pessoas. Entenda que muita gente que o cerca hoje em dia, você considera complicada e difícil de lidar, teve essa infância difícil de maus aprendizados e modelos. É exatamente por isso que pessoas certas, por exemplo, que possuem um grave desvio na conduta sexual, sendo ou extremamente retraída ou muito afobada nessa área, costumam ter episódios correlatos que as marcaram quando estudamos a infância delas. Retomando o exemplo, abuso sexual, exposição à pornografia ou excesso precoce a contatos físicos. Certa vez atendi um rapaz que com 8 anos de idade já era levado pelo pai para casas de prostituição. Como se não bastasse aquele mal, o pai ainda obrigava a se prostituir mesmo sendo criança. Ainda que não dê para entender tal atitude, se tornou modelo para o rapaz. Na fase adulta, ele começou a ter muitos problemas, inclusive com o tratamento dispensado às mulheres, pois o modelo que ele aprendeu inconscientemente foi muito ruim. Ele não fazia por escolha, era algo inconsciente. O aprendizado dele, mulher serve para ser usada. Então, muita gente está errando com você hoje, não porque é má, mas sim por causa do padrão de aprendizado e de modelagem que recebeu na infância e no início da adolescência, o que a transformou no que ela é hoje. É por isso que o livro da sabedoria milenar diz: não julgueis para não sejais julgados. Mateus 7:1. Não conhecemos o passado dela, como foi construído esse padrão, essa modelagem. Algumas vezes até conhecemos a história, mas não é possível sabermos a extensão do sofrimento ao qual foi submetido. Então, é realmente muito importante que você pratique a sabedoria milenar, não julgue para não ser julgado. Por quê? Porque cada pessoa tem um padrão em modelagem e de aprendizagem. Cada indivíduo passou por uma experiência diferente. Tem gente que passou a infância sem problemas financeiros, comia o que queria, tinha acesso a férias. Outros tiveram que sair para trabalhar com 8, a fim de poder comer e ajudar a alimentar o restante da família. Então, é claro que a aprendizagem e a modelagem, quem começou a trabalhar com 8 anos, é diferente da aprendizagem e da modelagem de quem teve tudo. O adulto de hoje, o você de hoje, é o fruto da fase 1 na trilha da vida, aprendizagem e modelagem. Isso inclui o que falaram para você na infância, as experiências que você teve, as coisas que você viu e ouviu. Tudo isso vai modelando e transformando em nosso conhecimento positivo ou negativo para você. Esse é o início da nossa vida. As pessoas tomam decisões na estrada da vida de acordo com a modelagem e aprendizado que tiveram. Paro ou continuo? Caso com fulano ou cicrano? Gasto ou economizo? Aproveito esse momento ou postergo o prazer? A resposta para cada uma dessas e de todas as demais perguntas da vida é escolhida por meio da influência que você recebeu, aprendizado e modelagem. Muitos estão sofrendo emocionalmente, sofrendo financeiramente ou em alguma outra área por sua modelagem de ter sido zero de conhecimento na infância. A pessoa é totalmente ignorante quando se trata de destino, de tomar decisão, de escolher pessoas e amigos. A primeira fase da vida é aprendizagem e modelagem. Mesmo que você tenha escolhido quem foi a influência para você, se foi por coisa do acaso, se foi da vontade de Deus ou ainda de seus pais, erraram com você. Não importa como deseja abordar essa situação, você aprendeu coisas e modelou coisas. Então, qual é a segunda fase? Agora, as decisões começam a depender mais de você. Muitas escolhas serão exclusivamente suas. Você começou a viver a vida e a fase da adolescência em diante da juventude. Você é quem escolherá fazer faculdade ou não, optará trabalhar, escolherá com quem vai se casar, ou seja, você vai começar a sua vida. A segunda fase da estrada da vida, na verdade, ainda está muito relacionada com a primeira.
O segundo ponto dessa trilha da vida, a segunda parada de ônibus, são tentativas e frustrações. A vida é como uma bicicleta. Para manter o equilíbrio, basta seguir em frente. Albert Einstein. Fase 2. Tentativas e frustrações. Lembro que decidi ser empresário aos 22 anos. Não queria mais passar por algumas privações que já tinha sofrido no passado. Não queria depender de ninguém por causa da minha modelagem da infância, meu aprendizado inconsciente durante a infância e a adolescência. Eu disse que seria empresário. Coloquei isso na cabeça e fui tentar. Então preste atenção. Tentativa e frustração é a fase logo após modelagem e aprendizagem. Agora, com base no que você aprendeu e naquilo em que você se modelou, você vai tentar coisas na vida, no âmbito profissional, no amor, nos negócios, nos relacionamentos. Você vai fazer tentativas, pois você não tem a mínima ideia se é isso mesmo que quer. A maioria das pessoas não sabe muito bem o que quer. Pode acontecer de você conversar com alguém que esteja prestando o Enem para cursar medicina veterinária simplesmente porque gosta de animais, mas não tem certeza se é isso mesmo que quer. Há pessoas que no dia do próprio casamento, se você perguntar se ela tem certeza do que está fazendo, não vai saber responder sim nem não. As pessoas não têm certeza das coisas porque a fase 2 de tentativa e frustração é um período de incerteza. Ela, inclusive, coincide com o fim da adolescência e o início da fase adulta. É nessa fase que sempre vão tentar, porque na vida não dá para ficar parado. Em meio a todas as tentativas, certamente acontecerão erros e frustrações. Você erra e as pessoas também erram com você. É por isso que gera frustrações. Eu mesmo me empenhei em várias tentativas que me deixaram frustrado. Uma delas foi quando abri uma empresa. Tive vários resultados considerados positivos, que na verdade não deram os resultados da minha vida. E com isso, mais cedo ou mais tarde, a frustração chegava. Então, aprendizagem e modelagem estão dentro da primeira fase da vida, enquanto tentativa e frustrações estão na segunda. Talvez você esteja quebrado, frustrado no fundo do poço, ou talvez simplesmente deseje algo, queira estudar, ter experiências com Deus. E esse ponto de novas decisões, após tantas frustrações na vida, é o que vai gerar o encontro com seu propósito. Suas frustrações podem levá-lo a tomar decisões que ganharão o encontro com o seu propósito. Anote isso, porque é aqui que vai começar a segunda fase da sua vida. A sua trilha de vida começou oficialmente no momento em que você saiu da barriga da sua mãe. Logo nos primeiros segundos, você entrou na fase de aprendizagem e modelagem. Por isso, tudo isso de forma inconsciente. Você não escolheu o que aprendeu. As pessoas que tomou como modelo, isso simplesmente aconteceu com você e formou quem você é, principalmente na fase da adolescência. Na fase 2, tentativa e frustração, você tenta se casar, tenta abrir um negócio, tenta fazer uma faculdade, passa por frustrações, até que chega o momento da vida, às vezes aos 30, 40, 50 anos de idade, que você fala: não aguento mais sofrer, não aguento mais tentar e me frustrar. Este ciclo de tentativas e frustrações leva você a investir um tempo maior com Deus ou em um tempo maior nos estudos, fazendo com que você descubra o seu propósito. E quando você descobre o seu propósito, é que começa a fase 2 de verdade. Aqui entra a voz da experiência. Eu passei por tudo isso, tive muitas coisas ruins e negativas que me modelaram. São essas experiências que tive no meu passado que me permitem passar para vocês um pouco do que aprendi com tudo que passei e superei. Tem muita gente que pensa que na vida toda sempre foi boa, que minha vida toda sempre foi boa. Muito pelo contrário, foi bem traumática. Logo que entrei na fase das tentativas e frustrações, quebrei uma empresa e quase perdi tudo. A única coisa que não perdi foi a minha família, mas quase destrói meu casamento. Quebrei financeiramente, quebrei emocionalmente, tudo foi horrível. E foi justamente nessa fase em que eu estava no fundo do poço que descobri o meu propósito e entrei na terceira fase da minha vida. Existem duas coisas boas em chegar ao fundo do poço. Não dá para descer mais que isso. 2. O único lugar para o qual dá para olhar é justamente para cima.
No meu caso, eu descobri que o meu propósito de vida era treinar pessoas. Eu nasci para isso, então, do que adiantou ter empresa de turismo? Do que adiantou ter trabalho com música? É claro, ter tido essas experiências me fez crescer muito e me ajudou a construir o que sou hoje. O trabalho com a música me ensinou a lidar com pessoas, a fazer negociações, por exemplo. Enquanto no turismo, eu levava líderes para Israel e aprendi a lidar com as pessoas importantes. Tudo isso contribuiu. Eu não desprezo a preparação que recebi por essas profissões, mas, por outro lado, a minha demora em entender o meu propósito gerou também frustração, pois é o que acontece enquanto o propósito não é descoberto. É claro que as frustrações também me possibilitaram obter muito conhecimento que hoje partilho. Nada é mero acaso. Veja, porém, o que eu poderia ter aprendido de outras formas, sem tantas frustrações. Quando finalmente entrei na terceira fase da vida, em que eu descobri que a minha missão era treinar pessoas, surgiu uma grande questão: como eu vou fazer isso? Não tenho formação nem conhecimento para isso. Tudo o que eu tinha era vontade de fazer e uma confirmação divina dentro de mim. Contudo, eu não possuía meios para fazer. Foi então que eu peguei os poucos recursos financeiros que tinha e decidi investir tudo no que eu acreditava ser o meu propósito de vida. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual o homem certo, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai vender tudo o que tem e compra aquele terreno. Mateus 13:44. Ao encontrar o seu propósito, seja firme, venda tudo, invista-se nele de corpo e alma, de pensamento e matéria, porque o seu propósito vai te levar a sua vida a um novo patamar. Pessoas são assim. No longa-metragem Toy Story 4 da Disney Pixar, um novo personagem faz companhia para o Woody e sua turma, o Garfinho. Bonnie construiu Garfinho na creche usando material reciclado. Quando chegou para ficar com os demais brinquedos, Garfinho tinha apenas plena convicção de que não passaria de um item descartável e, como tal, pertencente ao lixo. O xerife Woody passa parte da trama aconselhando Garfinho a aceitar sua condição de brinquedo, cujo destino é viver aventuras com a sua dona Bonnie e o restante da turma. Contudo, isso nada adiantava. Bastava Garfinho ver a lixeira para começar a gritar plenos pulmões: lixo, lixo, lixo! E se jogar no meio da imundície. E lá ia então o nosso herói, que não desiste dos amigos, o xerife Woody, resgatá-lo. Certo dia, Garfinho é feito refém por um brinquedo mau e passa a entender cada palavra e gesto de Woody. Quando compreende finalmente seu propósito e passa a lutar por ele, Garfinho se transforma. Pessoas são assim. Elas não descobrem ou não aceitam seu propósito, ficam lutando em tentativas e fracassos. Todavia, não desista delas mesmo assim. Um dia, cada palavra passa a fazer sentido e ela cumprirá o seu propósito. Fase 3. Descoberta de propósito. Aqui muda tudo. Existem pessoas que passaram dos 50 anos de idade, mas ainda estão na fase 2, das tentativas e frustrações. O que separa uma pessoa que está na fase 2 das que chegam ao fim da trilha da vida com sucesso é a descoberta do seu propósito de vida. É com a descoberta de propósito que se inicia o processo de errar menos, escutar mais, adquirir sabedoria, focar somente naquilo que você nasceu para fazer. Eu sou um treinador de pessoa. Nunca confunde a minha identidade. Já sei quem eu sou e o que tenho que fazer. Com isso, a vida fica muito mais fácil. Aceitar ou negar a proposta? Com quem devo andar? De quem devo me afastar? Qual é o próximo? Essas escolhas e todas as outras semelhantes são possíveis porque sei qual é o desígnio divino para a minha vida. Como relatei no capítulo 1, no livro 12, Dias para Atualizar a Vida. Há várias formas de você se aproximar dessa descoberta. Eu aconselho também a ler essa obra que vai ajudá-lo nesse processo de busca. Um item essencial que abordo no capítulo mencionado é a ideia central permanente, o ICP, que rege a sua vida. Todos os seus projetos, títulos e sonhos giram em torno da ideia central
que nasceu com você, mas não necessariamente deixará de existir quando você morrer. A ideia central permanente de Martin Luther King Jr., por exemplo, era a igualdade social e racial. Isso nasceu com ele e continuou ecoando mesmo depois da sua morte. Descubra as suas habilidades e o que deixa você revoltado. Analise o que você fala e aquilo que as pessoas querem ouvir. Encare os processos da vida e você estará no caminho para desvendar o seu propósito. Agora vou revelar uma ferramenta que eu utilizo quando atendo celebridades que, apesar de estarem vivendo sucesso, se sentem vazias por não saberem o seu desígnio. Propósito. O que devo fazer? Do que o mundo precisa? Qual é o meu público? E o que as pessoas querem de mim? Este exercício me alinhou completamente de alguns tempos para cá. Veja isso. Eu queria ser reconhecido como escritor. As pessoas me viam como pastor-mentor. O mundo precisava de instrução e de conhecimento. Meu público era 70% cristãos, católicos e evangélicos, e outros 30% pessoas sem religião, mas que buscavam desenvolvimento pessoal por meio de ilustrações bíblicas. Sim, ficou claro que o meu propósito seria a soma do meu destino profético, aquilo que Deus planejou para mim e das minhas habilidades naturais, dons e talentos. O resultado disso selecionava o público que parava para me escutar. Então, aplicando essa ferramenta a mim mesma, descobri que deveria diminuir a energia e o investimento financeiro que eu aplicava em ser escritor, pois os meus resultados vinham do que as pessoas esperavam de mim, palestras e pregações. Reparem, não parei de produzir conteúdo editorial. Levei quase um ano inteiro escrevendo este livro. Por exemplo, contudo, sim, realoquei as minhas prioridades. O mundo precisava do que eu tinha para dar. E eu precisava alinhar tudo isso ao tipo de público que queria me escutar. Foi aí que reforcei publicamente minha imagem como a de um mentor espiritual que treina pessoas para alcançarem uma vida melhor. Reorganizei o meu tempo, os meus investimentos, dando total preferência à gravação dos vídeos que são divulgados online e deixando a escrita de livros para segundo plano, apesar de essa atividade ser vital para a minha realização profissional e o cumprimento do meu propósito. Comecei então a viver o meu destino intensamente. Quando se descobre o propósito de vida, isso não quer dizer que agora você estará preparado para agir. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe o que fazer e como utilizar o propósito recém-descoberto. Por isso, a fase 4 que veremos a seguir é tão importante. Fase 4. Aperfeiçoamento e treinamento. Quando descobri o meu propósito, eu passei a andar com pessoas que faziam o que queria fazer. Assim, podia aprender como se faz. Comecei a ler 5, 10 livros por mês, muitos deles com assuntos relacionados à inteligência emocional, coaching e liderança. Além disso, comecei a investir em cursos, mesmo com poucos recursos, pois eu havia acabado de sair de uma quebra no aspecto financeiro e emocional. Passei a pagar almoços para pessoas que sabiam mais do que eu, para simplesmente aprender mais do que nesses encontros. É possível modelar muitas coisas, mesmo na fase adulta. O comportamento que leva ao sucesso é um exemplo disso. Se você modelar a forma como pessoas de sucesso se comportam, você terá mais chance de alcançá-la. Então, a fase 4 da trilha da vida é aperfeiçoamento e treinamento. Vamos recapitular os pontos que vimos até aqui. A trilha da vida começa com aprendizagem e modelagem. Quando você aprende muitas coisas e é moldado por pessoas, tudo isso se forma inconsciente. Depois que começaram as tentativas e frustrações nas quais experimentamos, muitas coisas erramos diversas vezes. Em seguida, entramos na fase da descoberta do nosso propósito de vida, e nessa hora você começa a viver a sua vida de verdade, pois até então você estava tentando viver a vida dos outros. Agora, com o propósito identificado, damos início à fase 4, que é aperfeiçoamento e treinamento. Nessa fase, você terá que pagar o preço para ser polido e remodelado. Não é fácil, mas é o caminho que você tem que percorrer para prosperar e começar a ter uma vida relevante.
O aperfeiçoamento também se deve no comportamento. Eu, por exemplo, não podia me comportar como se quisesse ser um treinador de pessoas. Era preciso que eu vestisse diferente, falasse diferente, tivesse conversas diferentes. Assim tive que aperfeiçoar não somente meu conhecimento, mas todo o meu comportamento. Quando eu aprendi e mudei o meu comportamento, passei para a fase 5 da trilha, que é o alinhamento da comunicação. Caro leitor, confie em mim. Essa fase também é fundamental para que você seja um especialista em pessoas, entender a si mesmo e aqueles que o rodeiam. Afinal de contas, as pessoas nos interpretam de acordo com o que comunicamos. Veremos isso na fase 5. Continuando a falar sobre a importância de ser treinado, tem um exemplo que dou em alguma das minhas palestras a respeito do empreendedorismo e espiritualidade. É uma pergunta sobre segurança. Se você fosse milionário e tivesse que contratar um guarda-costas para seu filho, você convidaria o soldado Bob, batalhão de operações especiais, ou um soldado comum do quartel? A maioria responde Bob, é claro. Eu continuo. E qual é a diferença entre os soldados? Neste momento todo grito, treinamento. Sim, repito, sempre essa fase. O nível do seu treinamento determina o raio da sua influência. Invista mais para aprender a ser modelado, crescer por dentro. Isso tem de ser prioritário. Busque isso mais do que qualquer outra coisa, o que vai fazer você ser escolhido pelo seu público e principalmente se manter de pé nos dias difíceis. É o nível de seu treinamento. Entenda que este investimento não é apenas financeiro. Você deve investir tempo com pessoas que sejam nossos modelos para você. Deve investir em conhecimento e fique atento, pois há muito conhecimento de alta qualidade gratuito. Agora você é uma pessoa treinada, que lê livros, se esforça para desenvolver sua inteligência e suas capacidades. Você está casado com alguém que contenta com qualquer coisa, que não sonha, que é pessimista. Pode haver conflito no seu 2 em 1. Preste atenção a isso. Geralmente achamos que o cônjuge não nos ama, que ele não presta atenção, que descuida de nós, etc. A verdade, contudo, é que você está vivendo a fase do treinamento e aperfeiçoamento, e talvez seu cônjuge nem tenha descoberto o propósito da vida dele. Não julgue, ajude. Na trilha da vida, valorize aqueles que tornam sua caminhada mais fácil. Fase 5. Alinhamento e comunicação. Tem a ver com as suas redes sociais. De que adianta eu descobrir o meu propósito de vida e treinar para isso se não souber explicá-lo para as pessoas? Hoje em dia, você é o que suas redes sociais dizem. Então, o alinhamento da comunicação tem a ver com as suas redes sociais. O que você posta e com quem você posta. O que você veste, o que você fala também são aspectos muito importantes. É necessário que toda a comunicação esteja alinhada à forma de se vestir e de falar. O conteúdo das postagens e as associações, como podem ver no capítulo 1. Suponhamos que hoje eu tenha saído para jogar futebol e não preciso tirar uma foto e publicar isso, porque se eu jogo ou não, isso não interfere diretamente no meu propósito de vida. Então, se eu passo uma informação que não está alinhada com o meu propósito de vida, acabo confundindo as pessoas que me seguem e elas podem até deixar de me seguir. Tudo que você publica nas redes sociais define quem você é e seleciona o seu público. Vivo isso todos os dias. Às vezes estou num bom restaurante, jantando com pessoas famosas, tiro foto, mas na hora de postar reflito. O que isso vai agregar na minha vida, a vida dos meus seguidores? Eles vão aprender algo com isso? Ou eu só quero mostrar que estou vivendo um bom momento? Tudo que você faz comunica alguma coisa. Cuidado com isso. Pense comigo. Como você vê o Thiago Brunet hoje? Provavelmente você responderá: um cara sábio, ajuda as pessoas, prega bem, é um empreendedor, um pai de família, um inspirador. Não tenho intenção de parecer arrogante. Escolhi essas qualidades por serem o tipo de definição que recebo diariamente pelas redes sociais. Você me vê como um pai de família, mas como você me veria se eu postasse fotos de camisa aberta dentro do carro esportivo? Você me vê como um empreendedor,
Mas como você me veria se eu estivesse com problemas financeiros? Você me vê como um homem sábio. Mas como me veria se eu ficasse batendo boca com haters na internet? Se eu fizesse essas coisas, em quanto tempo você mudaria de ideia a respeito de mim? Leia essa história bastante conhecida. Acontecia na casa de Júlio César no dia 1º de maio de 62 a.C., a festa de Dona Bea, boa deusa. Era uma orgia reservada somente para mulheres. A celebração foi organizada por Pompeia Sula, segunda mulher de Júlio César. Os registros históricos dizem que ela foi uma mulher jovem e muito bela. Certo jovem rico e atrevido que estava apaixonado por Pompeia, Publius Clodius, se disfarçou de tocadora de lira para conseguir ir à festa e ficar perto da amada. Contudo, Auréola, mãe de Júlio César, descobriu o disfarce em tempo de não haver nenhuma relação. No mesmo dia, todos os romanos ficaram sabendo da história e César decretou seu divórcio com Pompeia. César foi chamado para depor contra Publius Clodius, mas disse que não tinha nada contra ele. Isto causou espanto geral entre os senadores. Então, por que se divorciou da sua mulher? A resposta tornou-se famosa. A mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Nossa comunicação nos define. Atitudes, relacionamentos, vestuários, vocabulário, tom de voz e por aí vai. Quando entendi que, ao cumprir o meu propósito de vida, as pessoas criaram uma imagem de mim, isso definiu meu público. Eu alinhei a minha comunicação para não frustrar nem escandalizar quem me admira. Às vezes estou em casa e Jeanine me pede para ir ao mercado buscar alguma coisa. Eu começo a me arrumar todo e ela reclama: poxa, é só para ir ali na esquina. Mas eu sempre explico que algumas pessoas vão me reconhecer e me abordar na rua e por respeito a elas estarei arrumado. Certa ocasião, estávamos jantando com as pessoas mais influentes da cidade de um evento fechado e eu estava à mesa com pessoas realmente famosas e importantes. Quando o fotógrafo do evento aproximou para tirar a foto da nossa mesa, pedi permissão aos colegas ao lado para retirar a garrafa de vinho que estava ali. Não acho que é pecado beber vinho, mas não posso escandalizar quem pensa diferente de mim. Sim, vivemos para os outros, não para nós mesmos. Se eu faço o outro pecar por causa das minhas atitudes, quem será julgado? Sou reconhecido por milhões de pessoas como pastor. Preciso alinhar minha comunicação a isso sempre, entende? E você? Percebeu que precisa alinhar alguma coisa em sua vida? Não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la intensamente. Augusto Cury. Fase 6. Resultados. Somente depois de percorrermos todas essas fases é que passamos para a última fase, a tão desejada fase dos resultados. Depois que você se alinha, estando aperfeiçoado e treinado, os frutos começam a surgir e chamamos isso de resultados. Alguns sinais desse crescimento, no meu caso, pelo menos foram: aumento de convites para ministrar palestras, mais seguidores nas redes sociais, prosperidade financeira e outras coisas boas que começaram a vir em minha direção. Com isso, eu me lembrei de que, em outras fases da minha vida, eu também obtive resultados. Comecei até mesmo a ganhar dinheiro, morar em um bom lugar, mas tudo foi passageiro. Todos os meus resultados anteriores, apesar de parecerem bons, eram apenas ilusão. Eles se dissiparam como uma névoa na estrada com o calor do sol. Como então eu poderia saber o resultado que estou tendo hoje é consequência da fase 3? Ou até mesmo da fase 2, da tentativa e frustração? Bom, é simples. Você está antes ou depois da descoberta do propósito? O que separa a sua vida da fase 2 para todo o restante é a descoberta do propósito. Porque eu sei que meus resultados de hoje são definitivos? Porque agora eu vou até o final da vida dando fruto? Porque eu descobri o meu propósito? Então, aqueles resultados que eu tinha na época que eu era empresário eram duvidosos? Pois faziam apenas parte de uma tentativa. Os de agora, não. Atenção!
tudo parece bom nessa etapa da trilha, mas não é. Distrações, tentações, conflitos emocionais, desgastes físico e mental, inveja, haters, muitos e muitos críticos se intensificam nessa fase. Você não tem ideia da quantidade de líderes bem-sucedidos que me procuram para dizer: eu quero desistir de tudo. Não é fácil mesmo, quando você acha que, depois de tudo que passou na vida, agora é o momento de aproveitar, vem a fase da exploração, que atrai todo tipo de complicação. O êxito da vida não se mede pelo caminho que conquistou, mas pelas dificuldades que apresentou e superou no caminho. Abraham Lincoln. Conflitos desnecessários. Grandes problemas acontecem quando você está na fase de descoberta dos resultados. Por exemplo, veja, precisa focar no que nasceu para fazer, pois ainda não tem essa compreensão por completo. Porém, você fica comparando com o outro, já está colhendo os resultados. A excelência emocional, a paciência e a sabedoria também divergem em cada fase. Por isso, na convivência interpessoal, muitos conflitos desnecessários surgem. Às vezes, não é que a pessoa está deixando você de lado. Por exemplo, é que ela está em outra etapa e não entende por que bem o seu momento. Então, precisamos entender a trilha da vida. Sou amigo de muitas pessoas diferentes uma das outras. Estão em etapas diversas da caminhada. Porém, como eu sei em que fase estou, não misturo as coisas quando estamos juntos. Exemplo, meus amigos de infância são os mesmos até hoje. Cada um teve sua vida. Uns formaram família, outros não. Uns estão bem empregados, outros nem sabem o que é trabalhar. Então, quando nos encontramos, meu foco é rir das piadas que fazíamos no passado, lembrar das travessuras e bagunça que fizemos e desfrutar daquele encontro raro. Mas eu jamais comentaria algo da minha vida profissional com eles, justamente porque cada um está em uma fase. Para que vou provocar inveja, ciúmes ou comparações? Evite conflitos desnecessários. Assim, com o que aprendemos nas 3 esferas de amizade, compartilhe informações com quem está vivendo aquele nível. Seja maduro e compreenda de uma vez por todas. A. Compartimentalizar informações. Espiritualidade. Afirmo por estatística, não apenas pela minha fé pessoal, que é impossível vencer cada etapa da trilha da vida sem estar conectado espiritualmente a algo maior. Somos limitados, fracos, indefesos e, acima de tudo, humanos. Jesus respondeu-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e, se andarmos por esse caminho, chegaremos ao destino final, a eternidade com o Pai. É nisso que eu acredito e é por isso que vivo. Pregar e anunciar as boas notícias da salvação. O seu corpo tem prazo de validade, a sua alma não precisa ter. Na fé cristã, o caminho tem tanto valor quanto o destino. Foi no caminho de Damasco que Paulo teve uma visão que mudou sua trajetória. Foi no caminho de Jerusalém para Jericó, segundo a parábola, que o homem conhecido apenas como bom samaritano, parou a fim de ajudar outro homem que fora assaltado e espancado. Foi no caminho para recuperar sua família sequestrada após o ataque de Ziklag que Davi parou para socorrer o escravo egípcio e se tornou um GPS para Davi encontrar rapidamente os inimigos e os combater. No caminho temos experiências transformadoras e é no caminho que também ajudamos pessoas. A espiritualidade, ou seja, a conexão com Deus, não é somente intrapessoal, mas é interpessoal. Quanto mais ajudamos pessoas no decorrer da trilha, mais perto de Deus ficamos. Pense na última caminhada de Jesus. Ele estava na via dolorosa, seu corpo estava ensanguentado com suor e terras misturados, carregava a cruz do qual seria morto. As pessoas ao seu redor gritavam alvoroçadas, os guardas agrediam com as palavras e socos. Quando foi posto na cruz, parou de pensar em seu próprio caminho de agonia para ajudar os que estavam torturando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Este é o nível de maturidade a que precisamos chegar
para que, no meio da trilha da nossa vida, a vida dos outros importe tanto quanto a nossa. Pergunta e resposta. 1. Tiago, participei do curso Trilha da Vida em São Paulo e apesar de ser conhecido nacionalmente por minha arte, não sei se é esse o meu propósito de vida. Afinal de contas, não me sinto feliz e completo. Tenho milhões de pessoas à minha volta, mas sempre me sinto sozinho. O que fazer? Seu caso é muito comum. Fazer sucesso naquilo que não é nosso destino é um risco que todos correm, pois certamente nos apegaremos demais ao que devia ser apenas uma fase da vida, não nosso motivo para viver. Certamente a sua arte faz parte do cumprimento do seu propósito, mas apenas como uma contribuição. Um cantor tem a voz como ferramenta. O propósito é, por exemplo, transformar a vida de pessoas com letras e melodias. Transformação é propósito, música é ferramenta. Espero ter ajudado. Conclusão. Identifique em qual das 6 fases apresentadas nesse capítulo você está e comece a projetar o seu futuro. Faça uma lista com o nome de 3 pessoas com quem você mais convive. Identifique a fase de vida que elas estão. Dessa forma você poderá se autoconhecer e conhecer melhor os que te cercam. Lembre-se, o que divide o antes e o depois da caminhada aqui na Terra é a descoberta do propósito de vida que Deus lhe concedeu. Deus costuma confiar grandes projetos a pequenas pessoas.